Nas eleições de 2020, duas mulheres se candidataram ao cargo de prefeitas da cidade. A mais votada foi a Coronel Audilene, com 17.399 votos. Para falar um pouquinho sobre o papel da mulher nas eleições, nós convidamos a Coronel Audilene Rocha. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Tudo bem aos nossos ouvintes. Bom, é raro hoje ainda a gente ter mulher se candidatando. A gente tinha mais de 13, era isso, candidatos, e só duas mulheres? Ainda as mulheres, elas ainda se retraem muito diante da exposição, né? E quando você se candidata, você é alvo de críticas e às vezes até de fatos gerados, de calúnias, difamação. E as mulheres, elas se retraem muito diante disso, né? Não querem ser expostas. E, infelizmente, a política no Brasil, ela ainda não entendeu o que tem que ser proposições, né? Que são ideias, que você tem planos de acordo com aquilo que você entende que é o melhor para a cidade e não para desconstruir as pessoas, né? E ainda hoje no Brasil se trabalha muito na desconstrução e nisso as mulheres recuam bastante. Eu imagino que dentro do seu papel na Polícia Militar, você deve ter enfrentado muitas coisas, né? Então, para enfrentar uma campanha não foi assim, de repente, tão difícil. Não, porque na Polícia Militar nós enfrentamos muitas situações, e principalmente nas questões externas, né? De críticas, de pessoas dizendo que não ia ser presa porque você era mulher e você tem que fazer a prisão, aí uma dificuldade maior. Sempre nós tivemos que provar cada função, cada ação, provar que você tinha competência para fazer e que podia fazer muito bem feito, até chegar ao ponto das pessoas confiarem em você, não toda a estrutura da polícia, né, de superiores a subalternos confiarem em você e o público externo também confiar no teu trabalho. Então foi uma construção ao longo de toda a carreira. Então o tempo inteiro você tinha que mostrar que você realmente tinha condição de fazer, que você era capacitada e que o fato de você ser mulher não interferia, né? Tanto que eu fiz essa construção que eu fui a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Paraná, né? Pois é. O reconhecimento de que realmente eu tinha condição, que a mulher tinha condição e que não havia diferenciação em termos de capacitação de homem e de mulher. E esse reconhecimento foi muito bacana dentro da Polícia Militar e o reconhecimento veio como sendo a primeira comandante-geral. E antes disso eu já era a chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, ou seja, eu já era a terceira na hierarquia da Polícia Militar, fazia todo o planejamento da PM, né? Então já havia um reconhecimento anterior e o que culminou isso foi o convite para ser comandante-geral da Polícia Militar. Que legal. E essa aposta na política vem justamente disso, de conhecer a gestão pública dentro da PM? Exatamente. O município não é diferente e nós fazemos gestão em todas as áreas na Polícia Militar. Educação, saúde, inteligência, planejamento, né? Então a gente faz em todas as áreas. Na polícia a gente brinca que a gente vai de alfinete a foguete. Nós administramos tudo, né? E trabalhamos com a vida, o cuidado, a proteção e cuidado das pessoas. E eu entendi que além de ter a capacitação, ter a experiência, o know-how da administração, eu também tenho o know-how de cuidar das pessoas. E eu entendi que eu poderia continuar fazendo esse trabalho fora da corporação, mas usando todo o conhecimento e o know-how que eu adquiri nesses 35 anos de corporação. Como é que foi esse trabalho, a própria campanha política? Você disse que realmente às vezes é muito difícil para a mulher, né? Não estou pedindo nem para você contar casos aqui, mas assim, tiveram dificuldades? Foi mais difícil ou mais fácil? Ou foi como você imaginava? Não, foi mais ou menos como eu imaginava. A minha postura é só de fazer propostas, não desconstruir pessoas e não desconstruir as propostas deles. É evidente que nós tivemos alguns momentos que alguns candidatos tentaram desconstruir as minhas propostas, esquecendo que eu sou bacharel em Direito, né? E que eu tenho um irmão que é especialista em orçamentação pública e ele veio para cá e nós estudamos todo o orçamento, eu tirei todas as dúvidas e nós conversamos, além de eu ser bacharel em Direito, eu conversei com pessoas que são advogados sobre as minhas propostas. Então as propostas eram todas viáveis, mas as pessoas, quando elas veem você crescendo, elas começam a te desconstruir para ver se elas conseguem subindo em cima de você, elas conseguem melhorar os votos delas, né? Essas pessoas não conseguiram, mas elas tentam desconstruir. E isso entristece por saber que
embora você seja uma pessoa séria, você fez tudo corretamente, as pessoas querem denigrir você, querem te desconstruir e dizer que as propostas delas são melhores do que as suas. E você tem que fazer isso mostrando como você pode fazer ou não. E não desconstruindo a pessoa ou a proposta, né? Na verdade, já passou da época de se olhar para propostas e não para pessoas em si, né? Exatamente. É claro que você tem que ver a credibilidade da pessoa para que você possa observar as propostas. Só que as propostas, as pessoas têm que aprender a verificar se são verídicas ou não. De quem vem essa proposta? A pessoa... Hoje se tem muita mentira nas campanhas, né? Se fala muita mentira. Você tenta chegar no grito na prefeitura ou no governo. Isso é terrível, é triste, é de destruir as pessoas. Porque elas acreditam muitas vezes em mentiras, votam na mentira e elas não têm o serviço que elas precisam. Então, elas continuam na dificuldade, elas continuam na tristeza, elas continuam na desesperança. Por quê? Porque não aprendem a olhar as propostas e ver se realmente são verdadeiras. E se for o caso, vá tirar dúvida, pergunta como que é possível fazer isso, né? E hoje nas campanhas não tem oportunidade de você dizer como que você vai fazer. Até o das UPAs eu disse como ia fazer rapidamente, né? Da creche em casa eu também disse da onde que viria o dinheiro rapidamente, né? Mas no geral as pessoas não se importam, elas se importam com aquilo que fala de uma forma geral. Né? Então, elas ainda têm dificuldade de analisar as questões, se são possíveis ou não são possíveis, e dão muita importância àquelas pessoas que querem trabalhar na desconstrução, ao invés de trabalhar na construção. Eu acredito que quando nós tivermos mais mulheres na política também fazendo a construção, como foi a Kemi fez, né, as propostas dela de forma construtiva, tivemos outros candidatos também que os fizeram, as pessoas começarem a se preocupar mais com isso, da onde que vem, como é que vai ser feito isso. Talvez nós temos que fazer um novo formato de apresentação das propostas, sabe? E não nesse sistema de debate que tem sido feito, que é 2 minutos, 1 minuto. Muito rápido. Fazer de cada tá bom, educação. Como é que vai ser feito? De onde você vai? Para que as pessoas possam saber de fato. Entender mesmo, entender, né? Da onde que está vindo, como é que vai ser feito, e elas possam escolher o candidato aquilo que é viável. E pesquisar se é viável ou não é viável, né? Eu espero que no futuro a gente consiga mudar esse formato para que as pessoas não façam propostas absurdas e tentam desconstruir aquilo que é possível, mas aquilo pode gerar voto para o outro, então eu tenho que desconstruir, dizer que não é possível, que é mentiroso. Eu tinha recebido 2 ações e as 2 ações os juízes disseram, tanto do Creche em Casa quanto do auxílio emergencial, que não era compra de voto e que era possível porque no Brasil já existiu, né? Já foi implantado isso, inclusive, pelo governo federal, mas isso não é divulgado. Né? E as desconstruções também não são impedidas, né? Elas não são impedidas, porque eu entendo que as pessoas têm que apresentar as propostas delas e não discutir a proposta do outro candidato. Exatamente. Né? E o que ficou para você disso, Odilene? Como é que você pretende ainda seguir carreira política? O que ficou disso tudo, dessa experiência toda? Eu entendo assim, que nós precisamos de pessoas realmente preocupadas com as outras pessoas, que se dedicam às outras pessoas de fato, que não queiram só poder e status, sabe? Muitas vezes as pessoas querem poder e status, então nós precisamos que pessoas que não estejam preocupadas com poder e status, mas preocupadas com as outras pessoas de verdade, elas se lancem na política. Não é fácil, porque quando você é verdadeiro, as pessoas tendem a não acreditar muito, porque elas estão tão acostumadas com a mentira que a verdade parece ser uma ameaça muitas vezes, né? Mas assim, muita gente acreditou em mim, muita gente me acolheu. Eu tive a oportunidade de falar com as pessoas olhando olho no olho. E como eu fiz isso na polícia a vida inteira, você vê o sofrimento das pessoas, você vê às vezes a indignação, a revolta, e elas não têm o que fazer. Elas não têm quem as defenda, porque individualmente elas não conseguem produzir um resultado. Elas precisam de alguém que lute por elas naquilo. Então, eu entendo assim que eu vou continuar assim. Eu vou continuar acreditando naquilo que eu acredito, que é na verdade, naquilo que é verdadeiro. Eu não fiz nenhuma proposta mirabolante ou que não pudesse ser cumprida. E que se preocupe com
o bem-estar das pessoas. Eu acho que as gestões, elas têm que estar mais preocupadas com o ser humano do que com construções, com prédios. Claro que às vezes você precisa fazer isso para atender as pessoas, mas eles não precisam ser prédios mirabolantes, caríssimos. Você precisa fazer prédios que atendam a necessidade das pessoas e que as pessoas sejam prioritárias. Então, nós temos que trabalhar muito com a educação, trabalhar com essa questão do preconceito, né? E o preconceito, você começa na escola, você pode diluir isso na escola. A questão da própria prevenção da saúde. Hoje nós trabalhamos muito com doença, né? Nós falamos de postos de saúde, mas na verdade são postos que atendem doença. Nós não trabalhamos a prevenção, o resgate das pessoas. E o resgate da pessoa tem que ser na sua totalidade. É corpo, alma e espírito, né? Embora o Estado seja laico, as pessoas não são. Então, elas precisam de ter esperança, elas precisam da prevenção para que ela tenha saúde no futuro, para que ela envelheça com saúde, com a mente sã e o corpo o melhor possível dentro daquilo que pode, né? Então, nós temos que pensar no cuidado com as pessoas, temos que voltar o olhar para as pessoas e parar de querer deixar grandes marcos, né? Prédios maravilhosos, claro, são bons, mas se isso tirar o atendimento das pessoas ou diminuir, é preferível fazer algo mais simples e cuidar do ser humano, que eu acho que a essência, e que nós temos que voltar à essência. Qual que é a essência? O ser humano. Né, o valor do ser humano, o cuidado com o ser humano. E não importa a cor, gênero, raça. O importante é que ele é um ser humano e que ele tem que ser amado, tem que ser respeitado, ele precisa ser cuidado, independente do que ele pensa, se ele pensa diferente de mim. Com certeza. Né? Eu quero ter a liberdade de pensar, então eu tenho que dar a liberdade do outro ser humano pensar. E lembrar que todos são inteligentes. Né? E que todos, se tiverem oportunidades de aproveitar, conseguir ter a determinação, a autodeterminação de aproveitar as oportunidades, eles podem ir muito longe. Com certeza. É isso que é o meu pensamento. Então, por isso, eu vou continuar. Que legal. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Muito sucesso para você. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso.